Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Convidar os irmãos para nós ficarmos em pé. Vamos estar orando a Deus agora, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas nesta noite. Nosso Deus, nosso Pai, te agradeço porque mais uma vez nós estamos aqui na tua presença, ó Deus, para mais um culto de louvor, de adoração, de aprendizado da tua palavra, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, na tua dependência, queremos oferecer para ti o melhor, a nossa adoração, o nosso louvor, mas queremos também ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nessa noite, ó Pai. A tua palavra que será ministrada aqui nessa noite, que possa ser, Senhor, segundo a tua direção, segundo a tua orientação. A palavra que for ministrada aqui nessa noite possa ser, Senhor, debaixo da tua unção, da tua graça, Senhor, debaixo da tua autoridade, ó Pai. É o que nós esperamos de ti nessa noite, ó Pai. Quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada um dos que aqui já estão, dos irmãos que já chegaram, daqueles que ainda vão chegar, Senhor, que eles possam chegar, Senhor, debaixo da tua bênção, ó Pai. Esteja abençoando, meu Deus, a equipe de louvor. Esteja abençoando, meu Deus, a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do senhor, das senhoras. Abençoa, meu Deus, enfim, todos aqueles que se fizer presente aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre esta reunião, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para sentar. Abra sua harpa no hino de número 186. Vamos estar junto com o conjunto da igreja, adorando a Deus com esse hino. Aleluia. Abra o seu coração. Deixa Deus falar contigo através do louvor. Pela fé que uma vez me foi dada, é seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser de número 252, 252.
Vamos louvar a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. Em teu louvor eu vou cantar com esperança, ó Deus de amor. Tu me queres consolar. Eu te peço, ó meu Jesus, só tu és meu Salvador, que me faças andar na luz. Santo és meu Redentor, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins. Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins. A Jesus eu vou adorar. Santo, santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dá-me o pão do céu pra comer, o maná celestial, pra teu povo fortalecer, com o teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins. Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins. A Jesus eu vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a sua força divinal, que avante me vai levar para o reino eternal. Ó quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor, no deserto consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins. Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins. A Jesus eu vou adorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, abra sua Bíblia, sentado como você está, e nós vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 8. Vamos estar fazendo essa leitura, você acompanha na sua Bíblia. Romanos 8, a partir do versículo 1, Romanos 12, a partir do versículo 1, diz assim. Todos encontraram, irmãos? Romanos 12, a partir do versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada
a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu quero até dar já a oportunidade para o pastor. Ele vai fazer essa oração e já está tomando a direção do culto desta noite. Vai estar orando com a igreja nesta oportunidade. Glória a Jesus. Então vamos orar, amados. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor Deus, na Tua casa, na Tua igreja, Pai querido, como lemos nessa noite, nós somos, Senhor Deus, muitos formando um corpo só, Pai querido. A unidade, Senhor, deve ser a nossa marca, Pai querido, a nossa comunhão contigo. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha com toda a tua sabedoria, tua grandeza, tua imensa graça, Senhor Deus. Conduza essa reunião, Senhor Jesus, de forma que o nosso proveito seja o maior possível quando nos reunimos em torno da tua palavra. Quero abençoar cada um dos teus filhos, os que estão aqui, os que vão chegar ainda, que todos que reuniram comigo em torno da palavra de Deus tenha nessa noite esse comprometimento, essa decisão, Senhor Deus, de ler, de estudar a Bíblia, Senhor Deus, como uma decisão, um hábito, Senhor Deus, frequente, porque a palavra norteia o nosso caminho e nos mostra luz no nosso caminho, na nossa jornada. Pai, se tem alguém doente aqui nessa noite, Deus, eu quero pedir a Ti, que é o Deus da saúde, que o Senhor possa curar, ó Deus, quem quer que seja, para que esse momento seja um momento, Senhor Deus, agradável. Se tem alguém aqui, Senhor Deus, angustiado, com problemas, cercado de lutas, Deus, traga o Teu alívio. Glória a Deus, glória a Jesus. Venha, papai, por favor, Senhor. Venha abrir os nossos corações, papai, para que nós podemos, Senhor, receber a mensagem de Deus para os nossos corações, papai. Somos pobres, somos necessitados, Senhor. É a Tua graça, é a Tua misericórdia, papai. É a Tua palavra, é o Teu amor, Senhor, que nos dá ânimo, Senhor. É a Tua palavra, Senhor. É o Seu poder, Senhor, que nos renova a cada manhã, a cada noite, Senhor. Nós cremos no Seu poder, papai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai, Senhor, falar sobre os nossos corações, em nome de Jesus Cristo, papai. Em nome de Jesus Cristo, papai. Amém. A voz sumiu, irmãos. Quase que sumiu mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, antes de nós lermos a palavra nessa noite e fazermos a meditação,
a Jesus. Tá bom. Deus abençoe a todos que estão congregados. Perdoa aí, irmãos, a voz sumiu aqui. De vez em quando isso acontece. Quando eu comecei o meu ministério, sumia de vergonha. Toda vez que eu estava com vergonha, a voz sumia. Agora hoje some porque assim, não é mais vergonha, né? Eu quero saudar o irmão Jonas. Cadê ele? Está aqui. Cadê o irmão Jonas? Dá uma saidinha, né? Ele vai hoje, ele está esperando uma equipe. Eu quero apresentar a chapa que o irmão Jonas lidera junto com outros. Chapa da Associação de Bairros, né, do nosso setor. E domingo que vem é a reeleição da presidência da Associação de Bairros. Alguém pode pensar, que valor tem isso? É muito interessante se tiver alguém da nossa confiança lá dentro, né? E nós conhecemos o irmão Jonas, nosso ministério. Praticamente é da igreja aqui. Glória a Deus. Eu queria, irmão Jonas, se eu viesse aqui na frente, eu faria a apresentação. Pode trazer seus companheiros aqui. Glória a Jesus. Depois, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Pode subir aqui. Pode subir. Não tem problema não. Muito bem, meus irmãos. Então, eu quero apresentar o irmão Jonas aqui, que é conhecido de todos, né, conhecido da igreja, é do nosso ministério, e ele faz parte da chapa número 1, Associação de Moradores dos setores São Judas, Jardim Pompeia, Vila Rosa e Chácara Retiro, né? A eleição é domingo que vem, e eles estão pedindo apoio dos cidadãos, né, os componentes que estão aptos a fazer a votação no próximo domingo. O irmão Jonas já é conhecido, ele vai apresentar os demais. A paz do Senhor para os irmãos. Nessa noite estamos aqui agradecendo primeiro a Deus por tudo quanto tem feito por nós. E apresentar aqui o nosso grupo. Jaime Jardim, que é o candidato nosso a presidente. O Oscar, que é filho da dona Lázara e do seu Paulo, que mora aqui na parte do Pompeia. Pertence ao Conselho Fiscal. A nossa colega Antônia, que faz parte da Tesouraria. E temos a irmã Ruth, temos o irmão Nivaldo, temos Juraci, temos o Carlúcio, temos Luiz Pipoca, o seu José Miguel, o Sassá lá do Sofá, o Simeão aqui da Serralheria, Humberto e a Maria Cleide como vice-presidente. A nossa chapa, Chapa Liberdade número 1, tendo como o Jaime presidente e a Maria Cleide como vice. E todos esses componentes. E gostaríamos do apoio de todos vocês, domingo, a partir das 8 até as 17 horas. Isso. Todos que têm a partir dos 16 anos, acima, os que têm 16 anos e ainda não têm título de eleitor, podem levar certidão de nascimento e o comprovante de endereço. E os demais, o comprovante de endereço e uma identidade, ou título de eleitor, ou CPF, qualquer outro comprovante.
tá? Contamos aí com a participação de todos. Para nós que tem a escola bíblica dominical, os irmãos que vierem na escola, aproveita, já passam na associação e dê seu voto. Chapa Liberdade, número 1. Deus abençoe e muito obrigado a vocês. Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração, tá? Deus abençoe, bem-vindos, tá? Está apresentado. Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus na vida de vocês, também no processo, né, de votação domingo, para que aconteça, transcorra em paz, segundo a vontade de Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos abençoando os seus filhos, ó Deus, que como cidadãos, Senhor Deus, da nossa cidade, e pautados pela legalidade, Senhor, estão se prontificando para o exercício, Deus, da cidadania, Pai querido, a eleição da Associação de Bairros no próximo domingo. Eu quero abençoá-los, ó Deus, eu quero pedir que esse processo aconteça de eleição segundo a tua vontade, a tua paz, e se essa tua vontade, e se forem eleitos, ó Deus, que eles cumpram os propósitos pelos quais eles estão sendo escalados, ó Deus, por Ti. Nós oramos abençoando cada um deles e abençoando, Senhor Deus, a semana que eles têm de trabalho, que seja uma semana, Senhor Deus, produtiva, em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar os folhetos com o Nivaldinho, depois ele distribui para vocês. Muito obrigado. Deus abençoa, tá? Deus abençoa. Deus abençoa todos vocês, tá? Vão na paz, tá? Glória a Jesus. Deus abençoa. Glória a Jesus. Meus irmãos, então pegue a Bíblia aí e vamos fazer a leitura na palavra de Deus, para fazermos a meditação desta noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho São João, capítulo 6. Evangelho São João, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 60 e o verso 66. Evangelho São João, capítulo 6, verso 60 e o verso 66. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Aí o verso 66 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Amém? Glória a Jesus. O capítulo 6 de João é um capítulo que começa com a primeira, contando a história da primeira multiplicação dos pães. E durante o capítulo, o evangelista foi narrando muitos fatos que culminou com esse desfecho. Os discípulos que estavam com Jesus acharam duro o seu discurso, principalmente a partir do verso 25, quando ele começa a falar sobre o pão da vida, começa a mostrar características do discipulado. E no 66, ficou claro que muitos abandonaram. Jesus chegou a perguntar a um grupo de discípulos, os 12, se eles não queriam ir também. Pedro falou: não tem para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna.
Hoje eu quero, então, pensar nesse nível de relacionamento dos discípulos com Jesus. Existem muitos níveis de relacionamento. Alguns são mais chegados. Nós encontramos na Bíblia diversos níveis. E esses níveis de relacionamento determinam o grau de comprometimento com Deus e com o seu reino. Dependendo do tipo de discípulo, ele tem um grau de comprometimento. Tem alguns muito comprometidos, outros menos comprometidos. Todos são discípulos, né? O problema é o grau de comprometimento, a disposição de sofrer com Ele, a disposição de pagar o preço do sacrifício, de estar ao seu lado, de defender o Evangelho de Jesus, de servi-lo, de viver o Evangelho. E essas nuances vão demonstrando nosso comprometimento com Ele. Eu não posso avaliar-me, e eu vou chegar nesse ponto lá no final. Eu não posso estabelecer onde eu estou inserido. Mas nós vamos ver que Jesus conhece todos. Ele sabe quem é quem dentro do seu reino. Estar com Ele, ser seu discípulo, demanda tomada de decisões, muitas vezes radicais mesmo. Às vezes alguém tem um discipulado muito superficial. Jesus mesmo falou: olha, a porta é estreita, o caminho é apertado. Significa que sempre tenho que tomar ou fazer renúncias para me manter ao seu lado. Ele escreveu, Mateus 7, 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não é entrar sozinho no caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. É entrar com Jesus. A porta e o caminho é dele. Nós é que vamos com ele. Jesus não vem com a gente no nosso caminho, no nosso modus vivendi. Não. Quando eu decido servir o Senhor, me tornar discípulo dele, eu tenho que andar no caminho dele. Eu tenho que renunciar ao meu estilo para adotar o estilo do mestre. Discípulo quer dizer aluno, seguidor. Nessa noite, nós vamos avaliar alguns grupos de discípulos, né, que os evangelhos mostram que estiveram com Jesus. E a gente vai se inserindo. Eu fiquei lendo isso hoje, escrevendo algumas coisas, e a gente vai se inserindo dentro disso, né? Por exemplo, existe um nível muito relativo, muito superficial, formado por muita gente. E a Bíblia os chama de multidões. Durante os 3 anos do seu ministério, Jesus foi seguido por uma grande multidão. Mateus 4, 25 diz: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Muita gente com Jesus. Quais eram as características dos seguidores que formavam essa grande multidão? Pessoas que iam porque todos estavam indo. Pessoas que não tinham qualquer compromisso. Pessoas que só o buscavam pelos milagres que faziam. João 6:2 diz: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então estava ali porque esperava mais um milagre. E milagre atrai mesmo. Sim ou não, irmãos? Milagre atrai. Às vezes a pessoa não quer
o comprometimento, mas quer o milagre. E isso tem sido características hoje em dia. Muita gente aglomerado em torno de milagres. Isso é velho. Desde a época de Jesus já acontecia. Ele chegou a denunciar aqui, ó, versículo 2 do capítulo 6 de João. Seguia-o numerosa multidão porque tinham visto. Se não tivesse o milagre, não teriam todos ali. Tinham pessoas interesseiras também. Olha o verso 26 do mesmo capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, eu disse que lá no início do capítulo 6, houve a primeira multiplicação. Então tinha gente interessada também. Olha, vamos porque perto do homem não tem miséria, tem fartura. Ele transforma um pouco em muito. Vamos ficar juntos. E essa multidão foi aumentando. Pessoas que não assumiam publicamente que eram seus seguidores. João 19:38 tem um texto que diz assim, ó: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, pediu a Pilatos o seu corpo. Depois da morte, tinha alguns discípulos que seguiam Jesus ocultamente. Fazia parte da multidão, mas nunca se determinou. Encontramos também em João 3:2, Nicodemos, né? Que foi ter com Jesus, o texto diz, de noite. E ele era príncipe dos judeus, devia ter uma reputação a zelar, e Jesus não era bem visto na época, então ele foi encontrar com Jesus de noite, porque era um discípulo meio às escondidas. Mas era discípulo. Esses discípulos são vulneráveis. Pode abandonar com facilidade. Jesus os conhece e não confia neles. Jesus chegou a falar isso. Eu não confio nessa multidão. Eu conheço os meus discípulos. O texto da introdução diz que muitos deixaram de segui-lo, quando ele endureceu o discurso. O problema é que a multidão, mesmo estando aplaudindo na hora do milagre, pode mudar de lado. Por exemplo, na hora da crucificação, a própria multidão pediu que Jesus fosse crucificado. Não tinha nenhum comprometimento. Aí surge a pergunta: então quer dizer que nesse nível de discipulado tem salvação? Pode ser que sim. O José de Arimateia, por exemplo, fazia parte dessa multidão, não tinha comprometimento, mas parece que tinha uma índole serena. Mais tarde parece que se definiu. Então é possível que dentro desse grupo tenha alguém que é salvo, mas é raro. Raro pela falta de compromisso. E compromisso é tudo no nosso relacionamento com Jesus. Comprometimento é tudo. Essa palavra eu vou repetir ela muito hoje. Mas Jesus, irmãos, ele foi... os evangelhos acabam notando alguns outros grupos. Por exemplo, mais tarde, Jesus escolheu 70 homens. Lucas 10:1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Já era um grupo menor, não nominado. A Bíblia não registra o nome deles, mas eu penso que foi feita uma escolha. E eles saíram para fazer o mandato de Jesus, para exercer o ministério. Esse grupo é o grupo dos que servem a Jesus. Saem pelas ruas, pelas praças, pelas casas, anunciam o evangelho da salvação, tem um certo nível de comprometimento, estou indo. São pessoas salvas por Jesus, mas que se contentam com muito pouco. Por exemplo, quando eles voltaram, eles se alegraram apenas pelo fato de ter sido usados com os dons espirituais. Valorizam mais os meios que os fins.
E quando chegaram com muita alegria, dizendo: Senhor, estamos muito alegres, os demônios se nos submetiam. Jesus ouviu eles com aquela alegria, dizendo: olha, alegrai-vos ante pela salvação de vocês, pelo nome de vocês no livro da vida. Vocês têm que preocupar mais com o fim, se vão chegar salvo, se vão terminar salvo. Porque é muito bom ser usado por Deus, é muito bom ser usado, experimentar os milagres dos dons espirituais. Mas eu já vi muita gente que já foi muito usado por Deus e depois desanimou e parou na estrada e está colocando em risco até a salvação, porque valorizou muito os meios, esquecendo que o fim é que é o mais importante. Terminar a carreira, como Paulo expressou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu terminei salvo. Ou seja, estou mais salvo hoje do que ontem, estou mais firme, estou mais animado hoje. Passaram-se os anos, eu continuo firmado na rocha que é Cristo. Eu estou animado, estou fortalecido. Eu não posso viver a euforia de um momento da minha vida cristã. Eu não posso olhar para trás e falar: aquele tempo foi excelente, foi extraordinário. O tempo excelente é hoje, irmãos, que você está na presença de Deus, perseguindo a salvação, de vitória em vitória. Pastor, mas tem muita luta. Não tem problema, você vai vencendo uma por uma, mas cada dia mais perto da salvação. Não posso viver da euforia de um tempo. Fui muito usado, tive alegre, que tempo. Isso é tudo maravilhoso, o saudosismo, a experiência, a história. Mas hoje é muito mais importante, porque você continua na presença de Deus. Você está valorizando o fim. Glória a Jesus. O grupo, esse grupo é caracterizado também pelo risco de se contentar com pouco e perder o grande. Pode acontecer com esse grupo aquela questão de Mateus 7:22. Chegaram para Jesus naquele dia, Jesus contando, disseram: olha, naquele dia, muitos dirão naquele dia: Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Olha o tanto que isso é profundo. Não temos nós em teu nome expulsado demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus vai ouvir e dizer: fizeram, falaram, expulsaram, mas eu não conheço vocês. Vocês valorizaram os meios. Vocês transformaram esse milagre no tudo. Tem muita gente envolvida nesses meios, esquecendo o mais importante, que é ser salvo. Não adianta expulsar um demônio e não ser salvo. Concorda, irmãos? Não adianta levar uma vida, às vezes, de momentos extraordinários, e depois perder a alegria, perder a salvação, correr o risco de perder a salvação. Jesus colocou isso aqui, irmãos. Eu penso que isso encaixa aqui completamente. Por que Jesus ia colocar isso aqui? Naquele dia, muitos. Olha, uma pessoa que expulsou demônio, irmão divino, falou línguas estranhas, profetizou no teu nome, falou no teu nome, Senhor. E perder a salvação é porque valorizou uma coisa e desprezou outra, professora Vachei. Salvação é muito mais do que toda essa euforia dos dons. Salvação está ligada ao fruto do Espírito a cada dia na nossa vida. A salvação, ela é
ainda mais racional. Ela é espiritual, mas ela é racional. Eu tenho que pensar. Eu tenho que vivenciar a salvação na minha vida. Senão eu fico preso nesse grupo, né, irmãos, que se contenta com pouco. Mas nós devemos nos contentar com a salvação. Eu estou na igreja para ser salvo. Eu posso passar por lutas, problemas, dificuldades, mas eu vou vencer. Eu vou chegar no final com a coroa da salvação garantida. Esse é o alvo. Para isso vai demandar muita renúncia, muito pedido de perdão, muita confissão, muita meia volta. As coisas vão acontecendo na nossa vida, você vai usando da sabedoria do Espírito Santo para se livrar. Não vou me envolver com coisas. Não tem nada que vai tirar o meu alvo, que é ser salvo naquele dia. Por isso o Espírito Santo tem que nos dirigir, né, irmãos? Que de repente eu tenho que abrir mão de alguma coisa, de algum sentimento. O Espírito Santo tem que trabalhar a nossa vida todo dia, irmãos. Senão acaba alojando coisas na nossa vida que vai bloquear a minha salvação e eu não estou percebendo. O meu compromisso com Deus, com a igreja, com a sua liderança, me leva a buscar a transformação pelo fruto do Espírito, todo dia. Meu compromisso me leva a mudar, a fazer autoavaliação da minha vida. Eu tenho que avaliar a minha vida todo dia. Não é o que eu penso, posso estar errado. Eu tenho que fazer a avaliação do meu interior, para permanecer salvo, buscar essa transformação pelo fruto do Espírito. Esse compromisso com obediência e submissão deve basear-se numa suprema lealdade a Deus. Suprema lealdade a Deus. Pastor, como essa lealdade a Deus funciona? Funciona assim, irmãos. Numa escala descendente, funciona assim. A lealdade, primeiro a Deus e nos seus eternos princípios pela sua palavra infalível. O crente tem que ter lealdade absoluta a Deus, nos eternos princípios da sua palavra. Segundo, lealdade à igreja visível, enquanto ela for fiel a Deus. Eu devo lealdade à igreja. E lealdade aos dirigentes da igreja, enquanto eles permanecerem fiéis. Vamos ler um versículo? Hebreus, abre aí. 13, 17. Hebreus 13 e 17. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu, 13 e 17. Algumas versões falam obedeçam, outros falam sejam submissos, submissão. Sede submisso aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles sejam feito com alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Submissão é estar debaixo de uma missão. Então, os dirigentes da igreja têm uma missão dada por Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro. Deixa eu pensar, eu como submisso. Eu estou debaixo da missão que Deus confiou, que estava com o pastor Jorge, que foi transferida ao pastor Josué. Eles receberam de Deus uma missão. E eu, como pastor, dirigente de uma de suas igrejas, que aqui a igreja é de lá, não tem várias igrejas. Essa igreja é a mesma. Só que eu estou aqui representando eles, debaixo da missão deles. Se eu desobedecer, eu estou errado. A não ser que eles fujam
desviem, a não ser que eles abandonem a palavra. Não acontecendo, se eu não for submisso, eu estou incorrendo em erro. Eu estou colocando em xeque a minha submissão a Deus, a minha suprema lealdade a Deus. Porque ela, em uma escala descendente, funciona a Deus, à igreja e aos dirigentes da igreja. Quando eu falo aos dirigentes, estou pensando nos obreiros, todos que ajudam a igreja. Estou pensando nas lideranças. É uma escala de valores aí. Estou pensando no professor de escola dominical que é colocado. Estou pensando nas lideranças todas. São os dirigentes da igreja. Eu não posso falar, não estou nem aí. Então você está com um problema de lealdade. Porque ou você prova que alguém está errado, está em pecado, está fora, ou você está com dificuldade de se submeter. E tem um grupo, irmãos, não nominado, que tem facilidade para isso, né, irmãos? Mas vamos andando. Glória a Jesus. Existe esse grupo que acabamos de falar. Nós não sabíamos quem era, como eu disse. Mas depois Jesus nominou mais um grupo de 12 apóstolos. Esse o Senhor o chamou por nome, né? 12 homens a quem o Senhor chamou para formar um grupo mais fechado de líderes de sua obra. Marcos capítulo 3, abram aí a Bíblia. Marcos capítulo 3, 13 a 19. Não vou pedir para vocês citar o nome deles, porque vocês não vão saber mesmo, né? Nem eu. São estes os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Então Zebedeu tinha 2 filhos lá, Tiago e João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, outro Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão os Zelotes e Judas os Iscariotes, que o traiu. Esse era um grupo fechado. Foi um grupo mais privilegiado, tanto por ter seguido Jesus de perto, quanto por ter contemplado milagres extraordinários por ele operado. Nesse grupo, irmãos, poucos se perdem, mas ocorre, né? Ocorre perdas. Não podemos nos esquecer de que no meio destes havia o Judas, cujo coração não era reto perante o Senhor, e por isso se enquadrou nas características daquele que foi chamado depois de filho da perdição. Estava no meio dos 12, grupo muito fechado, mesmo assim se perdeu. Houve perda também nesse grupo. Agora, quem segue Jesus de perto, e o meu foco aqui não é pensar nos obreiros, estou pensando no discípulo, estou pensando na valoração que você dá à sua vida espiritual com Deus. Jesus falou que eles têm uma proteção especial, por causa do nível de comprometimento que exerce, que possui. João 17:12 diz: quando eu estava com eles, guardava-os no meu nome que me destes, eu protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Deus faz uma proteção especial. Claro que o grau de exigências aqui é maior, pela responsabilidade que recebem. Quanto mais perto de Jesus você andar, quanto mais comunhão você buscar, mais responsabilidade você vai ter. Mais você vai atrair a fúria do inimigo. Mais preparado você tem que andar. Se aproximar de Jesus, você tem que estar protegido por Ele. Paulo escreveu em uma de suas cartas dizendo: todos aqueles que quiserem seguir ao Senhor piamente sofrerão tribulação na carne. Esse grupo foi o mais perseguido. Os 12
que representa esse nível de comprometimento mais chegado com Jesus, sofreram martírio, né? A história deles, o final, é uma história terrível. Terrível. O pastor que pregou para nós no simpósio, disse que um pastor da igreja dele ficou deprimido. Irmã Vasti. O pastor foi lá para ajudar ele. Chegou lá, ele tinha comprado um livro dos heróis da fé. Contava a história dos apóstolos, vinha contando, né? Era só história ruim. Ele falou, olha, eu tenho que rever conceito. Ficou triste. Esse negócio de pastorado, de ministério, de fidelidade, não compensa muito, não. Não achei ninguém aqui que teve um final feliz, mano. Só batalha. Um foi crucificado, o outro foi apedrejado, perseguido, mais perseguição. E aí, passou a época apostólica, começou a época da igreja, continuou tendo perseguição. Todo mundo que entrou nesse nível de intimidade com Deus, teve muita perseguição. Você não tem que esperar muito nesse mundo, não. Você tem que vislumbrar a glória eterna, o futuro. Porque se você quiser fazer as duas coisas, você volta para outro grupo. Vai servir a Deus mais sorrateiramente, mais escondido, mais na periferia, mas corre um risco muito grande de perder a salvação. Agora, quer ficar debaixo da proteção, para não perder a salvação, vem para o grupo mais chegado, representado por esses 12 aqui. Mas também o preço é muito maior. Mas Jesus, irmãos, os evangelhos continuam contando que, dentre esses 12, o Senhor tinha predileção por 3. Quem se lembra do nome dos 3? Pedro, Tiago e João. Homens que não se conformaram em apenas seguir e assistir Jesus, mas quiseram conhecer-o mais de perto ainda. Eu não sei como isso aconteceu durante aqueles 3 anos, mas a gente que convive com pessoas, pastor Adailson, a gente vai percebendo isso, né? Alguém que tinha prazer de ouvir, prazer de estar perto, Ney, prazer de... eu penso que Jesus tinha hora que saía para orar, sozinho. Eu penso que esses 3 quiseram ir. Não, a gente quer ir também. Deixa a gente estar junto. Participaram dos piores e melhores momentos. Eu não posso e não sei definir o que aconteceu aqui. Mas Jesus percebeu, até pela sua capacidade, sendo homem, mas sendo Deus, percebeu uma entrega muito maior. Percebeu uma dedicação muito mais vibrante desses 3 apóstolos. E eles começaram a ser requisitados por Jesus. Começaram a ser chamados por Jesus para fazer alguns lances do ministério que Jesus queria mais intimidade, mais confiança. Eu não sei se isso causou ciúme nos outros, né? Mas fica claro no texto que Jesus chamava os 3. Por exemplo, olha aqui, ó. Foi esse grupo que teve conhecimento de detalhes dos mistérios do reino, que os outros não foi revelado. Por exemplo, ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus chegou lá, irmãos, presenciar aquela ressurreição, os outros não puderam. Jesus chegou com os 12, penso que tinha mais discípulos, penso que os 70 estavam também ali, e tinha mais gente na multidão. Quando Jesus entra na casa, quem que ele levou? A ninguém, senão o pai e a mãe, Pedro e Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, para entrar lá dentro, porque aquele era um momento extraordinário. Jesus pegaria na mão daquela menina e ressuscitaria aquela menina. Quem anda mais próximo de Jesus vê mais milagres. Quem está mais próximo de Jesus não fica vivendo de glória dos outros, experiência dos outros. Cada crente tem que ter a sua experiência, né? Senão, a gente fica só vendo o que acontece, vendo as pessoas contarem as experiências,
e vai dando uma ignorância na gente. Será que não acontece comigo? Se não tomar cuidado, você fica incrédulo. Não acredito nisso, não estou acreditando naquilo. Porque você está andando na periferia e tem gente andando muito perto e tendo grandes experiências com o Senhor. Eu viu nada. Eu penso que quando os 3 saíram depois da cura, eles eram muito crentes, né? Não tinha nem o desejo de se vangloriar. Mas o Tomé perguntou: o que aconteceu lá? O Tomé, não vou nem contar, Tomé, que o Tomé já era meio incrédulo, né? Se eu contar, você não acredita. Conta, Pedro. Jesus chegou lá, a moça estava morta, a menina estava morta. Jesus falou uma palavra lá em hebraico, pegou ela pela mão e levantou a menina, e a menina foi curada, e Jesus mandou dar comida para ela, e foi contando. Tomé, não estou acreditando, eu estou criando isso aqui, né? Mas uma vez ele falou que não acreditava na ressurreição. Eu penso que o Tomé não acreditou naquilo também. Quem anda com Jesus, quem tem experiência, intimidade com o Senhor, conta muito mais experiências, irmãos. Amém? Conta muito mais milagres. Porque Jesus fala com a gente pela palavra, pela pregação, mas fala também lendo a Bíblia, pelas circunstâncias, fala na rua. Quando você tem intimidade com Deus, Jesus fala contigo. Às vezes fala audível, né? Tem gente que tem capacidade de ouvir a voz do Senhor. E isso é maravilhoso. Então, a partir de hoje, quando alguém contar uma experiência, não duvida não, não peca não. Perceba que ele pode estar num nível de relacionamento mais íntimo do que nós, do que você, do que eu. Alguém pode estar mais próximo dele, e se estiver mais próximo dele, vai ver coisa melhor, mais linda, mais milagres. Foi esse grupo que teve o privilégio de contemplar a transfiguração de Jesus e conhecer Moisés e Elias no monte da transfiguração, o monte Tabor. Que é isso, irmãos? Os 3, irmãos, quando que Jesus chegou naquele monte, deixou os outros, tomou os 3, irmão divino, e subiu. E quando estava lá, houve um momento de glória. Pensa que Jesus começou a orar com eles, né? Jesus orando com os 3. E quando a gente começa a orar, as coisas acontecem, né? Se a oração for maravilhosa, vai acontecendo coisas maravilhosas. Mas aquele culto de oração dos 3 ali foi uma coisa tremenda. Quando eles começaram a orar, a Bíblia diz que a glória, o monte fumegou, irmãos. E houve uma coisa estrondosa, tão tremenda, e de repente aquele lugar se transformou como se fosse o céu ali presente. E os 3 viram quando Moisés e Elias desceram e conversavam com Jesus numa dimensão espiritual muito mais elevada. Pedro ficou tão vislumbrado que chegou para Jesus e falou assim: não vamos sair daqui não, vamos fazer umas tendas aqui que não tem lugar melhor do que esse aqui não. Ele nem lembrou dos outros companheiros, nem lembrou da missão. Jesus falou: não, rapaz, nós vamos embora agora, e vocês não vão contar isso para ninguém, tá? Fica caladinho. Mas pergunta se Pedro teve coragem de ficar calado. Deu conta não, irmãos, ele já chegou contando. Contou para todo mundo. Mas como é que não conta uma bênção dessa, né, irmãos? Quando Deus opera em nossa vida, num nível extraordinário, num nível profundo, é uma coisa que não dá para guardar, irmãos. É uma coisa que você tem vontade de compartilhar. A presença maravilhosa de Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Nós não podemos, irmãos, como igreja, ficar muito tempo sem a presença de Jesus, sem esse nível de comunhão. Por isso você não pode desprezar a Bíblia, não pode desprezar a oração, os jejuns, a prática da vida cristã, da adoração, porque de uma forma ou de outra você tem que vir e experimentar a glória de Deus na sua vida. Quando ela acontece, a gente não suporta, acaba chorando. Toda vez que a glória de Deus envolve a nossa vida, a gente chora. E chora o homem, chora
o ranzinza, chora o durão, chora mesmo, você se derrete na presença desse Deus extraordinário. Agora, quem anda no nível mais próximo, acaba presenciando coisas melhores, né? Mas também tem momentos difíceis. Foi também esse grupo que foi destacado por Jesus para pisar lá no lagar, na dor, e entrar com Jesus no suplício. Mas eles não tiveram forças e adormeceram. Jesus os chamou para ir lá para o monte da oração, da agonia. E eles foram. Jesus pensou, eles vão comigo, vão me ajudar nesse momento de luta. Diz que quando chegou lá, olha o versículo 37, Mateus 26. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, para um lugar à parte, lá no jardim. Começou Jesus a entristecer-se e a angustiar-se muito. E afastou-se um pouco para orar. E os três ficaram com a responsabilidade de orar com ele. Mas não suportaram. Eles foram vencidos pelo cansaço, pelo peso da morte do momento e dormiram. E Jesus sabia o valor deles. O que eu gosto desse texto é isso. Jesus foi lá, fez a primeira oração que todos nós sabemos, voltou, acordou ele e disseram, olha, vigiem comigo. Eu confio em vocês, meus 3 companheiros de ministério. Quanto tempo juntos! Eles despertaram para orar, para passar aquele momento com Jesus. Jesus afastou de novo. Quando Jesus estava lá orando, a segunda parte da sua noite de agonia, eles dormiram de novo. O texto diz que Jesus voltou uma segunda vez e os acordou de novo e os pediu em ajuda. E Jesus chegou a deixar uma palavra. Eu penso que essa palavra é a limitação humana, né? Ninguém é perfeito, ninguém é super-homem aqui. Não tem essa, olha, aquele ali é impecável. Não tem. Jesus falou, olha, o espírito deles está pronto. Espiritualmente eles estão prontos, mas a carne, a estrutura deles é completamente frágil, é fraca. Por isso, nesse momento de angústia, de dor, de agonia, eles não foram capazes de vigiar comigo. Nós aprendemos uma lição aqui. Que mesmo estando íntimo com Jesus, mesmo estando em comunhão plena, absoluta, nós não somos super-homens. Nós não podemos confiar na carne. Nós não podemos confiar na nossa experiência, no nosso tempo, nada disso. Eu tenho que depender de Deus. Porque senão, pode acontecer como aconteceu com os 3 aqui. Isaías, capítulo 63. Lê esse versículo comigo, irmãos. Abra sua Bíblia. Isaías 63 e 3. Tinha essa profecia para cumprir. Por isso os 3 não conseguiram. Diz assim o texto: sozinho pisei as uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e sozinho estive ali. Ali só Jesus venceria aquele momento de agonia. Mas teve um detalhe. Os 3 estiveram ali. Os 3 contemplaram. E eu fiquei pensando nesse texto hoje. Eles dormiram. Mas não foi o tempo todo. Senão, como eles teriam escrito, né, Mavastim? Eles refizeram as palavras de Jesus. As palavras que Jesus orou lá no Getsemane foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E 3 vezes ele repetiu esta mesma oração. Eles não conseguiram orar, vencidos pelo cansaço, mas lutaram. Lutaram ao ponto de anotar a oração. Não suportaram toda a batalha,
mas batalharam dentro daquele propósito. Glória a Deus. Mas o Evangelho conta a história de um nível mais aproximado ainda, e esse é pautado pela vida do amor. Como eu acho isso lindo, né? Jesus, ele tinha um pouco mais para alguém que quisesse se dobrar, um pouco mais. Ele procurava alguém com quem ele possa ter um relacionamento ainda mais estreito, mais próximo. Salmo 4, versículo 3 diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu falo com Ele. Esse grupo último, representado por João, o discípulo amado. Olha o que o texto diz dele. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é o traidor? No dia da ceia, Jesus falou: olha, um vai me trair, um dos 12. E houve um questionamento. Pedro estava mais longe, perguntou para João: pergunta para ele aí, quem é o traidor? O outro evangelho diz que eles começaram a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Mas João não perguntou, não. Pode observar. João estava tão próximo de Jesus que não tinha como ter dúvidas. Ele falou: não vou perguntar, eu tenho certeza que não sou eu. O texto diz que ele reclinava. Vem aqui, pastor. Ele reclinava no peito de Jesus. Pastor Emael é meu amigo, tá, gente? Mas João fazia isso, ó. Todo dia. Pode abraçar, pastor. Glória a Deus. Jesus, eu penso que tinha um afago muito especial com João. O texto fala aqui que ele tinha confiança de dobrar no peito dele. Falar. Olha alguns textos. Era chamado de o discípulo amado. João 21:7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Aqui depois da ressurreição, Jesus apareceu, ninguém conheceu. Pedro estava desnudo, ninguém entendeu. Mas João, irmãos, o mais próximo, irmão Vasti, esse não tinha, não tinha erro. Quando ele bateu o olho, ninguém estava conhecendo, pensava que era mais um pescador por ali. Jesus estava na praia, João falou: Pedro, é o Senhor mesmo? Estou falando, eu conheço meu Senhor, eu estive junto com Ele, eu estive reclinado no seu peito quantas vezes. Pedro falou assim: é mesmo? Pulou do barco na água porque estava meio desnudo, pescando. É um nível muito mais próximo, muito mais chegado. É um nível de comprometimento muito profundo. Esse não nega Jesus por nada. Esse vai até o fim. É tão tremendo, irmãos, porque eu estava lendo hoje, não sei se tem a ver com isso, mas pode ser, né? Todos os demais apóstolos morreram, né? Crucificado, martirizado. Mas João não morreu. João morreu de velho, né? Ele foi parar até na ilha de Patmos, no meio dos bichos lá, mas não morreu. Ficou pastoreando a igreja até depois dos 90 anos. Amém, meus irmãos? Já pensou um pastor de 90 anos aí, e o povo obedecendo ele? Eu não vou ficar até 90. Viver até 90 eu vou, mas penso que vou jubilar antes, né, descansar. O pastor contou lá no simpósio que o pastor dele, o pastor que pregou lá, o pastor Marcos, o pastor dele, Adailson, ficou pastoreando até os 90, lá no Rio de Janeiro. Um homem muito honrado, respeitado. Chegou um ponto, irmãos, que ele não estava dando conta mais, o povo continuava, né? Um dia chegou uma irmã e falou: pastor, falou, a irmã morreu, falou: glória a Deus.
Falou, não, pastor, a irmã morreu. Misericórdia, morreu. Depois que ele caiu em si, estava tão velho que eu não estava dando conta. Diz que a irmã um dia chegou, pastor, eu preciso de um gabinete com o senhor. Então, vamos lá, irmã. Abriu o gabinete, sentou, ele sentou de lá, a irmã começou a falar, está falando, ele dormiu, a irmã contou, daí 10 minutos depois, irmã, está perdoado em nome de Jesus. Já declarou perdão, nem ouviu o pecado, mas Deus, o pastor falou que Deus abençoou. Respeitado até velhinho. João ficou assim, irmãos, velhinho, pastoreando a igreja, porque Deus falou, olha, ele vai ficar comigo aqui, ele é especial. Ele tem um nível de comprometimento, porque desses, quer viver muito tempo, irmãos, fica perto de Jesus aí, tá? Fica pertinho dele, você vai ficar velhinho aí, servindo a Deus, né? Isso não é uma doutrina, não é, estou só colocando. A cumplicidade era muito grande. Jesus contava com ele, uma relação de confiança. Na hora da morte, irmãos, na hora da crucificação, Jesus estava morrendo. Jesus confiou a mãe, fisicamente, não foi? Chamou o filho e falou, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, ele é para mim mais do que um irmão. Eu estou indo, porque de mim estava a profecia, mas eu confio nele que vai ficar aí, ó. Eu estou confiando, porque Jesus, mesmo sendo Deus da missão, ele tinha responsabilidades físicas com a mãe. Terminando, irmãos. Nós não temos instrumentos de avaliação para descobrirmos em qual dos grupos pertencemos. Porém, Jesus sabe e conhece os seus discípulos. Todos nós. Ele conhece cada um aqui nessa noite. Ele conhece o A, o B, o João, a Maria, o Pedro, todas as Lenas, todas as Deises, todos os Rondes, todas as Marias Ferreiras, conhece todos. Conhece e fala, olha, ali eu sei até onde posso confiar. Eu conheço o nível de comprometimento. Agora eu bater no peito e falar, eu sou assim, eu estou nesse, não tem jeito. Mas daí Deus sabe o quanto pode contar com a gente. Amém, irmãos? Deus conta com você. Concluímos dizendo que o compromisso faz toda a diferença no nosso padrão de relacionamento com Cristo. Compromisso. Esse compromisso com Cristo me levará a abandonar o pecado, a vida mundana, a justiça própria, a vaidade excessiva, a levar uma vida de entrega. Esse compromisso com o discipulado com Cristo me levará a buscar uma vida de aproximação com Ele, através de mais oração, mais Bíblia, mais consagração, mais serviço abnegado, mais renúncia, mais vontade de agradar a Deus e não agradar homens. E não ser agradado, Senhor, se o Senhor tiver agradado, é essa a minha missão, agradar o reino de Deus. Esse compromisso com Ele vai me aproximar das pessoas e amá-las sem querer nada em troca, porque é isso que Ele faz. Jesus ama pessoas. Ele aprecia pessoas, né? Ele faz tudo por pessoas. Ninguém está perdido para Ele. Ninguém é desqualificado para Deus. Às vezes é nós que desqualificamos. Mas Jesus quer salvar todos. Ama todos. E como discípulo que aprende com o mestre, eu tenho que ter paciência com pessoas. Eu tenho que ter amor por pessoas. Não importa onde essa pessoa esteja. Jesus ama essas pessoas. Amém, irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos teus discípulos, ó Deus. O Senhor conhece cada um aqui nessa noite, por nome, por história, por comprometimento. O Senhor sabe tudo dos seus discípulos aqui nessa noite, Pai. Cada um tem uma característica. Uns estão mais próximos, outros estão mais distantes, estão mais periféricos. Mas o Senhor ama todos. O Senhor espera de todos uma resposta, Pai. O que eu te peço nessa noite, ó Deus, é que essa palavra venha nos despertar
com desejo, Senhor Deus, de te servir. Não no aspecto humano, não no aspecto da esfera do humano, do culto, litúrgico, muito mais do que isso, Pai. Muito mais do que isso. A adoração não seja só no momento do cântico, Senhor, seja durante a nossa vida, a nossa existência, no dia a dia, adorar vivendo o teu querer, adorar vivendo a tua palavra, Pai. Adorar servindo lá naquela empresa, adorar servindo na rua, adorar sendo a sua testemunha, Pai querido, adorar sendo o teu discípulo, fazendo o que o Senhor faria, renunciando em teu nome, abrindo mão em teu nome, abrindo mão por amor. Eu podia fazer, mas não faço, porque eu amo a Jesus, eu amo o meu mestre, o meu Senhor, e por ele eu abro mão de qualquer coisa. Eu me dou, eu me entrego. Essa deve ser a postura de um discípulo, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor, mas nós estamos tão limitados, ó Deus, somos tão pequenos, tão frágeis, mas o Teu Espírito conhece a todos, e eu te peço, Pai, abençoa a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Se você recebeu essa palavra, a oração deve ser: Senhor, eu preciso melhorar o meu discipulado, eu preciso melhorar na Tua presença. Você não tem que olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, nem para A, nem para B. Só depende de você, só de você. É você e o seu mestre, é você e a palavra dele. Amém? Vamos ofertar na casa de Deus. Se você trouxe a oferta, por favor, pegue-a nesse momento. Pode recolher. Deus abençoe a todos que vão ofertar em nome de Jesus, tá? Declaro a tua bênção, a tua vitória. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Irmão André, Deus abençoa, tá? Pela presença. Glória a Jesus. Deus abençoa cada um dos irmãos, das irmãs, dos obreiros, das obreiras. Caetano está avisando para a equipe do grupo familiar dele que reunia aqui na igreja às 7h30 da noite para ir para casa de um parente do irmão Samuel, 7h30 da noite. É mais longe, tem que ser pontual para chegar lá na hora da reunião, tá? Então, todos os que fazem parte dessa equipe, reúne-se aqui 7 horas na igreja para estar indo para a reunião. Tem que ir de carro porque é longe. Tá bom? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Quinta-feira nós voltamos e vamos continuar com a campanha de março, livrando-se de todo o embaraço. Tem muita coisa nos impedindo, tem muita coisa que ninguém sabe, mas está impedindo você de servir a Deus, e você não dá conta sozinho de se livrar disso. Você tem que pedir ajuda de Deus. E o Espírito do Senhor vai estar aqui. Sim, Caetano está avisando que quem não participou da ceia domingo, não pôde vir, ele vai ministrar hoje lá no Salão Gepaz. Os irmãos se deslocam para lá. Lembrando aos irmãos que estamos orando às 4 da manhã. Tá? Ponha o telefone despertar. O tempo é você que determina. Essa oração ela é completamente financeira. Você vai orar para os dizimistas e para os ofertantes. Foi o que Deus mandou que eu pedisse. E todos que estão me ajudando, faça isso com reverência e com temor. 4 da manhã. O tempo é você que determina, tá? Mas se fizer o compromisso comigo, vá até o fim, até a próxima ceia. Sexta-feira, 5h30 da manhã, eu continuo convocando os irmãos para oração. Tem sido uma bênção. Mais pessoas estão vindo. No final de ontem nós oramos de manhã as primícias da semana. E
no final de semana é as primícias do final de semana. Tá bom? Sábado de manhã nós temos a manhã de intercessão. Deus tem uma novidade para você. Pelo amor de Deus, irmãos, se você pode, dá uma passadinha aqui. Dá uma passadinha aqui. Nós precisamos orar. Escuta o que eu estou falando. Igreja, nós precisamos orar muito mais. Consagrar muito mais. Jejuar muito mais. Está muito pouco. E há uma palavra de Deus para pedir para os pastores, para os obreiros. Então estou falando com os obreiros, me ajudem com oração. Mais consagração, tá? Mais jejuns. Os dias são maus, mas com Deus nós seremos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Adailson, faça essa última oração e impetra a bênção, por favor. Meus irmãos, quinta-feira vai estar aqui a missionária Vanusa. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra possa ter frutificado nos nossos corações, ó Deus, e que possamos sair daqui, Pai, aprendido mais de Ti, Senhor, com muita confiança no Senhor, acreditando no Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos que estiveram aqui nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda-nos debaixo da Tua potente mão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. E todos dizem...